Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre matrizes, certo? Vocês lembram o que são matrizes? Como elas se comportam, como faz os cálculos, operações matemáticas, multiplicações, matrizes inversas. Então a gente vai relembrar um pouquinho como é cada operação em relação à matriz, tá bom? Então primeiramente a gente precisa relembrar que a matriz ela vai ser uma tabela de elementos, eles vão ser dispostos em ordem, certo? Em linhas e colunas. Então a matriz ela vai ser algo que vai ser uma tabelinha com linhas e colunas, certo? Essas linhas e colunas elas vão ser dispostas desse jeitinho aqui, ó. Ela tem elementos. Esses elementos a gente pode chamar de uma letra minúscula e J, F. Isso depende de como a questão vai trabalhar com vocês, mas geralmente a gente fala que é IJ esses elementos, onde o I representa a posição daquele elemento na linha e o J a posição daquele elemento na coluna, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma matriz que eu chamei de A, ela é uma matriz A e J, então significa que aqui é o primeiro elemento da matriz. Por que ele é o primeiro elemento? Porque ele está na primeira linha e na primeira coluna, ó. Primeira linha e coluna. Toda vez que a gente fala de linha, tente lembrar do caderno. Linha do caderno é deitada. Então aqui eu tenho linhas e aí em pé eu tenho as colunas. Colunas vocês podem lembrar da casa. A casa tem colunas em pé, certo? Então linha deitado, coluna em pé. E aqui eu consigo encontrar os elementos. Aqui é uma matriz que chamamos de matriz genérica. É uma matriz em relação aos elementos. Eu não tenho números ainda ali dispostos em ordem, tá? Eu tenho os elementos ali genéricos para isso. Então, ó, tá na primeira linha, primeira coluna, tá na primeira linha, na segunda coluna e assim por diante. Todos esses elementos estão na primeira linha. Então aqui eu coloquei um N. O que significa esse N? Esse N e esse M, que são os dois valores que estão aqui, eles são em referência à ordem daquela matriz. Tá? O que é a ordem? É o tamanho daquela matriz. Já já eu falo para vocês sobre isso. Então aqui eu tenho um N. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma matriz, um elemento que está na segunda linha, na primeira coluna. Aqui ele está na segunda linha, na segunda coluna. E assim por diante. Se eu fosse colocar ele aqui, por exemplo, ele seria assim, ó. A2N. Beleza? Por que A2N? Porque ele está aí na segunda linha e na coluna. Isso vai depender do exercício. Quantas colunas o exercício queira ter, certo? Então aqui A2N, que é esse elemento. Aqui, ele está aqui, ó, na coluna. Então vou botar, ó, AM1, AM2 até AMN, que vai ser o último elemento em relação a essa matriz. Beleza? Então a gente precisa lembrar aí, ó, que o I, ele representa a linha que esse elemento ele vai estar. E o J, ele vai representar a coluna que esse elemento vai estar. Certo? E aqui nós temos a ordem da matriz. Então a ordem é o tamanho dessa matriz. Então olha o exemplo que eu coloquei aqui embaixo. Esse exemplo é uma matriz. Aí eu vou olhar para ela. Caramba, quantas linhas ela tem? Quantas colunas ela vai ter? Então, se eu olhar essa matriz, ela tem duas linhas, certo? E ela tem uma, duas, três colunas. Então, qual vai ser a ordem dessa matriz? É uma matriz 2 por 3. Ela tem duas linhas e três colunas. Então, isso daqui é a ordem da matriz. Aí você vai falar, Mauro, por que MN e por que IJ? Esse IJ é em relação ao elemento que está dentro da matriz. O MN é em relação ao tamanho da matriz. Então, uma fala de elemento e outra fala de tamanho de matriz. Tá bom? Aí, a partir dessa ordem de matrizes, a gente consegue falar sobre muitas coisas. Então, eu tenho outros tipos de matrizes. Uma matriz que a gente pode chamar de matriz linha, certo? O que seria uma matriz linha? É uma matriz que ela só vai ter uma linha, certo? E quantas colunas? Sei lá. Quem vai determinar isso é o exercício. Então, matriz linha é uma matriz que vai ter uma linha e pode ter muitas colunas. Eu vou ter também uma matriz coluna. Ela vai ter uma coluna só. E quantas linhas ela vai ter?
Sei lá, quem estipula isso é o exercício. Ela pode ter 2 linhas, 3 linhas. Então, sempre a gente vai observar a ordem dela e esses nomes de matrizes. Matriz linha, matriz coluna, tá? E tem uma matriz que é muito importante que a gente saiba trabalhar, que é a matriz quadrada, tá? Você já deve imaginar o que é uma matriz quadrada. Quando a gente pensa em um quadrado, a gente está pensando em uma figura geométrica que tenha todos os lados iguais. Ele vai ter todos os lados iguais. A base, por exemplo, de um quadrado for 3, a altura dele também vai ser 3. Então eu mostro para vocês que a matriz quadrada ela é uma matriz onde a quantidade de elementos da linha é exatamente igual à quantidade de elementos na coluna, certo? Então aqui ó, vai um exemplo de matriz quadrada, um exemplo de uma matriz de ordem 2. Por que ela é de ordem 2? Porque ela tem 2 linhas e ela tem 2 colunas. Lembrando que a ordem é esse tamanho da matriz. No caso, essa daqui ó, tem 2 linhas e 3 colunas, ela é de ordem 2 por 3. Mas quando essa matriz ela é quadrada, nós só precisamos falar de um valor. Por exemplo, matriz de ordem 2. Por que ordem 2? Porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Essa daqui, por exemplo, é uma matriz de ordem 3. Por quê? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas, tá bom? Então a gente sabe que ela é 3 por 3, mas como os dois valores são iguais, a gente chama ela de ordem 3, ordem 2, ordem 4 e assim por diante, tá bom? Então vamos começar a fazer as operações matemáticas com ela. Então as primeiras operações que nós vamos ver com matrizes vão ser operações em relação à adição e subtração. Como vai funcionar? Primeiramente, eu só consigo somar ou subtrair matrizes se elas tiverem a mesma ordem. Então, elas precisam ter a mesma ordem para eu conseguir calcular aquilo. Então, não consigo fazer, por exemplo, a soma de uma matriz de ordem 2 com uma matriz de ordem 3. Por quê? A disposição dos elementos, eles precisam estar em mesma relação com a matriz. Então, esse primeiro elemento tem que estar em relação com o primeiro elemento da outra matriz. Se não tiver, se faltar elementos, a gente não consegue somar. Então, primeiramente, fazendo uma soma aqui, ó, isso vai me dar um resultado que é uma outra matriz somada aí com 2 por 2 elementos. Então, como eu somo? Eu pego o primeiro elemento e faço com o primeiro. Então, aqui, 2 com 5, isso vai me dar 7. Esse é o primeiro valor que eu tenho. Segundo valor, menos 4 com 10. Menos 4 com 10, isso vai dar 6. Então, aqui eu já fiz a parte de cima, a linha. Agora eu vou para baixo. 3 menos 4, isso vai me dar menos 1 como resposta. E por último, menos 8 com 2, isso vai me dar menos 6 como resposta. Então aqui eu acabo de encontrar a soma dessas duas matrizes. Perceberam que eu sempre fiz elemento com elemento? Então aqui eu acabo de somar e determino um valor ali que é uma nova matriz, certo? Dispostas em ordem também, linhas e colunas. Tá bom? A próxima aqui é uma subtração. Para eu saber que isso é uma subtração, eu sei que tem um sinalzinho de menos aqui. Assim como a gente trabalhou em outros momentos, assim como a gente trabalhou em equações, por exemplo, o que a gente sabe que o menos faz antes de quem está dentro do parêntese, do colchete, da chave? Ele faz aquilo mesmo, ele inverte o sinal de quem está dentro. Então, para a gente subtrair, ou vocês têm que ter a mente muito aberta para calcular direto e não errar o sinal, ou vocês podem inverter primeiro os sinais e depois fazer o cálculo. Como assim inverter, Mauro? Esse negativo, eu inverto o sinal de todo mundo que está aqui dentro e transformo ela em positiva, certo? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu coloco menos aqui, porque o menos ele vai inverter o sinal de quem está antes do parêntese, do colchete, das chaves. Então aqui vai ficar, ó, menos, menos, mais. Estou invertendo os sinais. Menos, menos, menos. Menos e menos. E aqui, como eu já inverti o sinal de quem está dentro, é só eu mudar o sinal dele para mais. Por que eu mudo para mais? Porque eu já inverti todos os sinais lá dentro, a gente mantém agora uma soma. Então a ideia é que a subtração, a gente transforme ele numa soma para encontrar os valores aí em referência a essas matrizes. Beleza? Então o primeiro valor aí que a gente vai encontrar vai ser a soma desses dois números que estão no primeiro elemento das matrizes. Então, ó, 3 menos 3, ele vai me dar
0 como resposta. Esse é o primeiro valor que eu tenho. Segundo valor, vou fazer assim, ó, 5 menos 1, ele vai me dar 4 como resposta. Já tem um segundo elemento aí. 2 mais 3, isso vai me dar 5. Então aqui eu já posso fechar a matriz bonitinha e colocar os elementos a partir dela. 0 menos 9 dá menos 9. Então repito ele aqui. Segundo, 2 menos 3, isso vai me dar menos 1 como resposta. 1 menos 4, isso vai me dar menos 3 como resposta. 4 menos 8 vai dar menos 4. Menos 5 com 0 vai me dar menos 5. E por último, 0 com menos 1 vai me dar menos 1. A partir disso, eu montei aí os valores em referência à subtração dessas matrizes. Então aí eu fiz a adição e a subtração em referência aos elementos. Então lembre-se, para fazer adição e subtração, eu preciso ter a mesma quantidade de elementos, eu preciso ter a mesma ordem da matriz. Tá bom? A partir disso, a partir de todos esses cálculos que a gente fez, a gente vai ver mais duas coisinhas, certo? A gente vai trabalhar agora com uma multiplicação de matrizes, então vamos fazer alguns exemplos com isso, e vamos fazer também um trabalho em relação à matriz inversa, que é muito importante para vocês que vão fazer os vestibulares, certo? Então eu vou começar aqui com a multiplicação. Então eu vou colocar aqui a primeira coisa que a gente vai fazer e vou colocar um exemplo para a gente trabalhar. Então primeira coisa que a gente vai fazer é uma multiplicação. Então eu vou colocar lá, multiplicação de matrizes. Beleza? Então vou escolher duas matrizes aqui para fazer essa multiplicação. Então vou pegar uma matriz de ordem 2, tá bom? Então multiplicação de matrizes. Vamos lá. Vou escolher uma matriz aqui, ó, pequenininha, de ordem 2. Então, uma matriz, ó, 2 e 1 é 0 e menos 4. E eu quero multiplicar essa matriz, eu quero multiplicar ela por essa outra matriz aqui, que é a matriz 5 e 4, e aqui menos 1 e 0. Por exemplo, quero fazer essa multiplicação de matrizes. Como é que a gente multiplica matrizes? Como é feita a multiplicação? A multiplicação dela sempre vai ser linha pela coluna. Sempre. Quando eu multiplico matrizes, eu preciso ter linha por coluna. Então, como vai funcionar? Esses dois elementos, eles vão sempre entrar com esses dois elementos. Então, para a multiplicação de matrizes acontecer, certo? A quantidade de elementos aqui na coluna, ela precisa ser exatamente igual à quantidade de elementos na linha, porque isso aqui é como se a gente estivesse fazendo isso, ó, pegando os dois elementos e colocando aqui. Se tivesse mais um elemento na linha, eu não conseguiria fazer essa multiplicação. Então, como vai funcionar? Então, vai funcionar desse jeito, ó. Eu vou fazer um cálculo matemático que é uma multiplicação dos valores. Então, primeiro vai funcionar assim, ó. Primeiro elemento, eu vou fazer essa continha aqui. Vou colocar aqui para a gente resolver. Então, ó, esse com esse vai ser 2 vezes 5. Então, ó, o que cai em cima a gente multiplica. 2 vezes 5 mais 0 vezes 4. E eu vou resolver isso daqui. Então, ó, de novo, 2 vezes 5 e 0 vezes 4. Vai ficar 10 mais 0, o primeiro vai dar 10. Então, fiz esse cálculo, encontrei o primeiro resultado aqui, que eu vou colocar 10 aqui. Então, esse com esse deu aquele resultado. Agora eu vou para o próximo. Esse com esse aqui. Então, vai ficar, ó, 2 vezes menos 1. Então, ó, esse com esse, olha os números que estão caindo em cima. Mais 0 vezes 0. Certo? Isso aqui já vai zerar. Então, o resultado vai ser 2 vezes menos 1. Isso vai me dar menos 2. Então, aqui eu já posso colocar esse valor de menos 2. O próximo, esse de baixo, ó, caindo um em cima do outro, vai ficar 1 vezes 5 mais menos 4 vezes 4. Então, o resultado disso vai ser 5 menos 16. 5 menos 16 dá menos 11. Então, aqui eu já vou colocar menos 11 para vocês. Então, e o último vai ser esse com esse aqui. Então, vai ficar, ó, 1 vezes menos 1 mais menos 4 vezes 0. Então, esse com esse. Resultado, isso vai dar 0, porque qualquer valor vezes 0 é 0. E, por último, vai dar menos 1. Então, aqui eu vou colocar
menos 1. Acabei de fazer a multiplicação. Como funciona a multiplicação? Linha por coluna. Beleza? Então tá aí o resultado. E agora a gente vai fechar essa parte de matrizes com matrizes inversas. Então vamos trabalhar aí matrizes inversas. Vou colocar aqui matrizes, vou botar só assim, ó, matriz inversa. Certo? O que diz uma matriz inversa? Como a gente trabalha com essas matrizes inversas? Eu vou trabalhar dessa forma. Uma matriz inversa, certo? Uma matriz aí vezes a sua inversa, ela sempre vai bater com a identidade da matriz. O que é a matriz identidade? A matriz identidade vai ser uma matriz onde a diagonal principal, certo? Ela sempre vai valer 1, certo? Os elementos aí vão ser mudados e o restante vai ser 0. Então eu vou transformar isso daí. Então primeiro eu vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar um exemplo de uma matriz inversa para a gente trabalhar. Então, fazendo essa multiplicação, vou escolher um exemplo aqui. Ó. Eu quero calcular a inversa dessa matriz. Então, a matriz que eu vou calcular a inversa é isso aqui. Ó. 2 menos 5 1 e menos 3. Quero trabalhar com isso daqui. Essa é a matriz que eu quero trabalhar na inversa. Então, o que eu vou falar para vocês? Que se eu multiplicar essa matriz por uma inversa, que eu não sei quanto que é, ela tem que dar identidade. Então eu vou multiplicar isso daqui, ó. Isso aqui por uns valores que eu não sei quanto que é. Eu vou chamar de x, y, z e w. Isso aqui tem que bater com a matriz identidade, que vai ser 1, 0, 0 e 1. Então essa matriz aqui, ele vai bater com esse resultado, onde a diagonal principal, ele sempre vai valer 1. Então, essa é a identidade. Aí agora eu vou fazer a multiplicação de matrizes. Então, eu vou fazer, ó, esse com esse. Então, ó, esse com esse vai ficar assim, ó. 2x mais z tem que ser igual a 1. Então, ó, esse com esse tem que bater com o primeiro elemento. Agora eu vou para o próximo. Esse com esse tem que bater no segundo elemento. Então, 2y mais w tem que bater com 0. Então, caindo um em cima do outro, eu descubro o próximo elemento. Agora eu vou para essa daqui, ó. Essa daqui vai ficar menos 5x menos 3z, isso é igual a 0. Então, peguei esses elementos, multipliquei e descobri aí o valor. E por último, esse com esse vai ficar menos 5y menos 3w é igual a 1. Agora que eu fiz isso, eu monto e encontro o valor em relação a um sistema. Então aqui vocês têm vários jeitos de resolver. Aqui em cima, eu vou multiplicar isso por 3. Então esse sistema ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. 6x mais 3z é igual a 3, multiplicando por 3. Embaixo eu só repito, menos 5x menos 3z é igual a 0. Agora eu vou fazer o método da adição, que é somar isso daqui. Então eu vou fazer a soma. Isso aqui vai zerar, aqui vai dar 6 menos 5, vai dar x, certo? E o resultado aqui, ele vai dar 0 mais 3, que dá 3. Encontrei o valor do x. Agora eu substituo ali em cima para encontrar o valor do z. Então eu vou substituir nessa daqui, ó. 2 vezes 3 mais z é igual a 1zinho, certo? 2 vezes 3 dá 6. 6 mais z é igual a 1. Passando para lá, o z vai valer menos 5, porque vai ficar negativo do outro lado. E por último, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou multiplicar isso por 3, toda a equação. Então eu vou montar uma nova matriz, que vai ficar 6y mais 3w é igual a 0. E embaixo, menos 5y menos 3w é igual a 1. E vou fazer a soma desses valores. Quando eu somar, aqui vai dar y, aqui vai dar nada e aqui vai dar 1. Achei o valor do y. Agora eu vou substituir aqui para encontrar. Então vai ficar, ó, 2 vezes 1 mais w é igual a 0. Então w vai ser igual a menos 2, passando ele para lá, porque eu fiz a multiplicação. Agora eu encontrei qual é a matriz inversa, porque a inversa são os valores dados. Então a matriz que eu queria encontrar, que era a matriz inversa, que a gente dá o nome dela assim por menos 1, ela vai ser uma matriz
onde os elementos vão estar certinho aqui, ó. Primeiro é o x, 3. Segundo é o y, menos 5. Cadê o y? Tá aqui, perdão, 1. Então o y, ele vale 1. O terceiro é o z. O z vale menos 5. E por último, eu tenho o w, que vale menos 2. Aqui é a matriz inversa e a gente consegue encontrar esses valores a partir disso. Então precisamos, para saber a matriz inversa, precisamos aprender a multiplicar. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Valeu, galera. Até a próxima.